é quinta-feira e o João me coibiu a comprar pizza, gente. Eu não queria, não é? Fala pra todo mundo que foi tu que quis. Eu quis, só que hoje é quarta, não quis. Puta que... E ainda tem uma pizza doce que veio revirada. Pizza doce não tem como ficar ruim, a não ser se for aquela pizza da Domino's, que vem um pouquinho de chocolate e o resto tudo massa. Depois de algumas semanas e dias só de roupão em casa, eu tive que me arrumar, porque eu vou lá na ginecologista e eu espero que eu não tenha nada. Ou tenha alguma coisa e resolva logo, porque eu não aguento mais. Olha quem tá indo na academia. Eu mesma, depois de ser xingada pela minha médica, eu devo fazer academia 3 vezes por semana, sim. Então eu tô indo lá, na maior preguiça, e vou ter que renovar minha academia, porque eu cancelei ela. Tá indo lá ver filme, treinar seu dragão. Voltei pra casa encontrar meu banguela. Meu banguelinha. Ai, Gongon, você é igual o dragãozinho. Preciso mostrar uma coisa séria pra vocês. E me falem, por favor, se mais alguém passa por isso. Mas eu recém acordei, hoje é domingo, e simplesmente aconteceu isso. Como aconteceu isso enquanto eu dormia? Parece um ninho. Dói. Eu sinto dor pra desfazer esses nós aqui, ó. Dói. Aqui pra vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos dias. Pra atualizar vocês, que eu não quero parecer super bipolar, apesar de eu falei pra vocês que eu ia cancelar, que eu cancelei minha academia, cancelei. Só que passou 2 ou 3 dias, lembrei que eu tinha que ir no médico. Tava procrastinando há muito tempo, fiz o plano de saúde, daí tive que esperar 1 mês pra poder usar meu plano de saúde. E no outro mês era minha viagem, daí eu não fui no médico. Fui numa ginecologista. Agora eu vou abrir o jogo com vocês. Eu tô há 1 ano sofrendo de cândida. Só quem é mulher vai entender. A gente passa por muita dificuldade. Eu simplesmente não sei que eu tô há tanto tempo com isso. Já faz 1 ano e alguns dias. Já tomei 1001 remédios, já usei várias pomadas e
Nada. Aí eu fui na ginecologista. A ginecologista falou que possivelmente os sintomas que eu tenho, que é queda de cabelo, pelo no lugar aleatório, aqui no pescoço, tem um pelo na minha pinta, eu tenho uma pinta aqui. Tem uma pinta aqui. Tem um pelão nela. Pelos em geral do meu corpo vem crescendo assim de uma forma exponencial, gente. Mas eu não tenho pelo, por exemplo, no rosto. Eu tenho bigodinho, mas não é um bigode extravagante. E eu nunca fui assim. E eu sou muito de me observar porque eu acho que tudo tá estranho quando acontece alguma coisa diferente comigo, né? Eu senti que meu corpo, ele tá muito estranho, sabe? É quando tu pensa em ti e pensa, nossa, eu não sou assim, tem alguma coisa errada comigo. Pode ser um conjunto de coisas, tô me abrindo aqui com você. Tô fazendo terapia, tô descobrindo que eu tenho TEA. Tô descobrindo que além de TEA, eu devo ter mais outros sintomas aí. Então, essa parte melhorou um pouco, mas nem 100%. E eu ainda tô trabalhando isso na terapia. Agora, essa outra parte da minha saúde, aí eu fui na médica, ela falou que possivelmente eu tenho síndrome do ovário policístico, que condiz com todos os meus sintomas. E quem tem síndrome do ovário policístico provavelmente também tem pré-diabetes, que faz com que o nosso corpo não consiga quebrar o açúcar. Todo açúcar pequeno, grande açúcar que eu como, fica acumulado dentro de mim. E o que a Cândida se alimenta? Açúcar. Açúcar, carboidrato, massa, pão, doce, xarope de açúcar. É tudo que eu me alimento. Eu tava parando pra pensar assim, meu Deus, ferrou. O que eu vou comer agora se eu tenho isso, se eu tenho pré-diabetes, talvez até diabetes? Fazer exames só daqui a uns 35 dias, porque eu parei de tomar meu anticoncepcional. Então meu corpo tem que limpar pra eu conseguir fazer o exame de sangue certinho. Enquanto isso, eu vou fazer exame de imagem, que daí eu já consigo saber se tem ou não, mas nem sempre aparece na imagem. E eu tô tentando me alimentar melhor. Voltando lá no assunto, falei que eu tinha cancelado a academia, eu voltei pra academia. Tem como fugir. Não tem como fugir. Tu vai ficando velha. Tudo bem que eu não sou velha, sou jovem. Tu vai envelhecendo e tu vai percebendo que cada vez mais o teu corpo precisa do básico. Exercício, comida de verdade e saúde mental. Esses são 3 pilares da vida que não podem estar desequilibrados. Alguma parte da tua vida, em algum momento, ela vai decair. Tô tentando me alimentar melhor. Eu vou ter que consultar com uma nutricionista pra montar uma dieta pra mim, meio low carb, pra saber o que eu posso comer ou não, porque eu não vivo sem doce. Eu vou ter que encontrar uma alternativa de comer um doce sem açúcar, ou que tenha açúcar, mas com moderação, né? No momento que eu tô sentindo de mim, que a minha felicidade da vida acabou. Comida pra mim é um negócio que mexe demais comigo, que eu amo comer. Principalmente uma das coisas que mais mexe comigo é carboidrato. Tudo que tem carboidrato é, nossa, muito gostoso. Massa, eu amo massa, principalmente no inverno. Capelete, sacotine. Só de saber que eu não vou poder comer isso por próximos 6 meses, acaba comigo. Ainda mais que eu sou nova, eu não achei que eu teria isso tão jovem, sabe? A minha família é uma família que tem diabetes, só tem diabetes. E eu acompanhei ela desde pequenininha, que ela não podia comer doce. Eu ficava triste por ela não comer doce, que ela adorava. E eu fiquei, nossa, eu não quero isso pra minha vida. E agora com 26 anos, pode ser que eu tenha diabetes. Nada confirmado, mas a minha médica falou pra eu parar de comer doce, reduzir 80% dos doces, carboidratos em si. Carboidrato tá em tudo, tá em fruta muito docinha, tá em pão, tá em massa, tá em arroz branco. Isso acabou com a minha vida no momento, porque eu não sei o que comer, tendo que pesquisar no chat GPT o que comer, ou receitas low carb. Ainda bem que a Live Up tem marmitas low carb, proteína e legume, que é o que eu tô podendo comer. De certo modo isso é bom, abriu os meus olhos, poderia ter algo pior. Também me fez perceber que 3 pilares, eles precisam andar juntos. Parece que agora isso entrou na minha cabeça. Mas antes eu não levava tanto a sério, porque eu não tinha essa cobrança de saúde na minha cabeça. E, tava tudo bem se eu comer um docinho no domingo, comer a mais, sabe? Tava tudo bem. Mas agora não tá tudo bem. Se eu comer a mais, eu vou ficar mal de saúde. Quando eu fizer os meus exames, eu vou confirmar e trazer aqui pra vocês. Porque é muito importante compartilhar isso com mais mulheres, porque eu tenho sintomas sutis. E se eu tiver sopa, é uma dica que eu vou estar dando pra vocês não deixar de fazer os exames de rotina de mulher. Não deixar de se alimentar bem. Tem que se alimentar bem a semana inteira. Tem que fazer exercício físico. Quanto mais cedo a gente entender isso, melhor pra nossa cabeça. Sobre esse assunto, era isso. Agora eu vou explicar outro assunto pra vocês, que é sobre eu tô monetizando no YouTube. Nossa, vocês não sabem o quanto eu fico feliz com isso. Se tu for parar pra calcular, por exemplo, eu ganho
alguns centavos por vídeo, mas isso abre portas para marcas me notarem, para outras pessoas que têm empresas me notarem, quererem que eu faça vídeos, que eu mostre as coisas e produtos para vocês que eu gostar, porque eu nunca, jamais vou mostrar algo pra vocês que eu não gostei, que é bem claro isso. Só vou mostrar coisas que eu realmente gosto e que funcionam pra mim. Pra mim, monetizar nas redes sociais, uns 2 anos atrás, isso era impossível. Eu ficava, nossa, eu nunca vou conseguir monetizar. E foi quando eu comecei a fazer vídeo pro TikTok dos gatos. Depois eu comecei a fazer pra mim, meu pessoal. Esse ano eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Eu tô muito surpresa que foi assim, muito rápido, porque vocês estão amando os vídeos e eu agradeço demais isso. Sinto conectada de verdade com vocês. Uma coisa que eu vou falar aqui que pode até soar estranho, mas como eu sou uma pessoa introvertida, como eu compartilho com vocês, porque é como se fosse um diário meu pra vocês estão muito mais conectadas comigo do que pessoas próximas de mim. Parece que a gente é amigas há muito tempo. E é louco isso. Eu sou uma pessoa super introvertida. Não é fácil pra mim fazer amigos. Principalmente manter a amizade. Muito obrigada pra todas vocês que me chamam no privado. A gente conversa, a gente tem uma conexão, tá criando essa conexão. Pra mim é muito importante. Eu fico muito feliz. Cada vez mais eu quero criar essa comunidade entre nós. Eu te convido a entrar no nosso link do Discord. Eu tô pensando se eu faço algum outro canal de comunidade no WhatsApp, porque eu não uso muito o WhatsApp. Eu uso mais pra conversas sérias. Ainda tô pensando numa outra rede social pra abrir e também conectar outras pessoas que não usam o Discord. Sobre a monetização, eu tô pensando se vale a pena eu fazer um clube de inscritos. Mas é que vocês vão pagar um valor pra mim mensalmente. Acho que o valor do ano ali é R$ 6,99. E eu vou fazer vídeos especiais pra vocês, que vocês me pedirem. Ah, como que tu entrou na carreira de QA, de Quality Assurance na TI? Eu vou fazer um vídeo pra vocês. E as dicas principais pra vocês que também querem entrar nessa área. Ou, por exemplo, faz um vídeo só dos teus gatos, da rotina com eles. Eu vou mostrar literalmente tudo que eu faço pra eles, porque eles são os mimados. Eles são os gatinhos mais mimados dessa internet. Além de ser maravilhosos e lindos, né, Kilua? Mostra pra elas que você tem um bigodinho. Olha como meu bigodinho é maravilhoso. Se vocês pedirem pra eu fazer uma receita, nem que seja uma receita pra vocês rirem de mim, que eu não sou boa com receitas, mas eu comprei um livro do Stardew Valley pra me treinar a fazer receitas. Poderia fazer receitas pra vocês, e aí vocês podem me ajudar a escolher as receitas no livro. Eu posso fazer um tour das decorações aqui da minha casa. Tudo que vocês me pedirem, se vocês forem do clube de inscritos, eu vou fazer pra vocês. Então a ideia é eu fazer mais vídeos por semana e sempre vai ter vlog, porque eu acho que o vlog é essencial. A gente se conectar mais, né? Porque eu sinto isso de conexão. Não quero deixar vídeos estáticos aqui pra vocês só consumirem e irem embora. Eu quero ter uma conexão com vocês. Então vai ter o clube de inscritos. Se alguém sentir vontade de se inscrever, vai me ajudar demais. Mas quem não puder agora, tá tudo certo. Vou continuar fazendo vlogs. E só de comentar, de vocês curtirem, isso já me ajuda muito. Inclusive, eu preciso falar isso aqui. Eu tava vendo as minhas métricas de vídeo. Gente, gente que dá dislike nos meus vídeos. E eu queria saber o motivo. Tá tudo bem dar dislike, pode dar dislike, mas eu quero saber o motivo. Se tu não gostou do meu vídeo, fala no comentário o que tu não gostou. Ah, eu achei esse vídeo muito pra baixo. Pode comentar, mas não dá dislike sem me dar motivo, porque daí eu não sei como melhorar. Mas, em compensação, tem muita gente que dá like, então muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu acho que sobre monetização era isso. O que eu vou falar, né? É o jeito da gente que faz vídeo ganhar dinheiro de vocês consumirem o nosso conteúdo. É uma troca, mas eu acho que isso tá muito mais ligado com vocês terem conexão comigo e quererem me ajudar do que só consumismo por consumir. A forma de vocês serem minhas inscritas e fazerem parte do clube de inscritos é uma forma de me apoiar e de gastar dinheiro com um propósito, que é me ajudar por conta do meu vídeo que eu tô entregando pra vocês. Então só façam isso se vocês sentirem conexão comigo e quiserem me acompanhar de verdade. Olha aqui quem tá aqui. Olha aqui quem tá aqui. Hoje eu vou pintar meu cabelo, que ele tá com a raiz aparecendo, não sei se dá pra ver. Amigas, pra pintar meu cabelo, eu uso a tinta da Igora 677, oxigenada de 10 volumes, luvinhas. Eu já trabalhei como cabeleireira, minha mãe é cabeleireira. Se tu tem vontade de pintar o cabelo de ruivo e tá querendo usar essa tinta aqui, igual a minha, saiba que a cor do teu cabelo
influencia muito a cor que vai ficar no final. Pode ser que tu veja o meu cabelo, pense que vai ficar igual, mas o meu cabelo é bem clarinho, ele é cinza e ele fica dessa cor por causa da minha cor natural. Então se a tua cor é mais escura, ele vai ficar mais escuro. Cada cabelo fica de uma cor e a gente não tem como mudar isso. A não ser que tu faça uma descoloração do teu cabelo natural, mas eu não recomendo porque daí tu vai estragar muito o teu cabelo natural. Eu gosto de pintar o cabelo porque eu tenho cabelo branco e segundo, meu cabelo é fino e oleoso. Então isso ajuda muito com a oleosidade do meu cabelo. Natural, eu ficaria um pingo de óleo. Se tu não sabe pintar cabelo, mas gostaria de pintar em casa sem gastar, pinta, porque é prática. Aqui na parte de trás, hoje em dia, eu nem olho mais, eu só vou sentindo aonde tá molhado ou onde não tá. E a gente começa pintando sempre aonde o cabelo é menos quente, seria a parte da frente. Se tu não quiser se melecar na testa, usa vaselina nessa parte aqui, daí a tinta não gruda. Terminei de pintar meu cabelo. Primeiro a gente se humilha para depois ficar bonito. Recém saí do banho, dessa cor aqui. O meu olhinho tá nos fins dos tempos. Sempre quando eu pinto meu cabelo, faço hidratação nele no banho. Todo dia eu coloco esse olhinho aqui. Sempre coloco, gente, porque a pintura, ela faz um pouco mal pro cabelo, mas se não descolore, como eu, só pinta, passa o X de 10, ela não agride quase nada. O cabelo brilhoso, bonito, principalmente se tu quer deixar ele crescer. Prendi ele porque agora eu vou passar um hidratante no meu rosto, que sempre quando a gente for passar hidratante no rosto, é bom que ele esteja um pouco molhado. Aí o hidratante consegue entrar melhor na camada da pele. Esse é o hidratante que eu uso, Hydro Boost da Neutrogena. Ele é pra pele oleosa. Vou deixar o link na descrição, junto com outro olhinho. Olha como meu rosto muda sem maquiagem. Eu sinto muita diferença. É gritante a diferença que a maquiagem faz no meu rosto. Espero que vocês tenham gostado desse mini tutorial do meu cabelo e da minha tinta. E mais. Agora bate o bico na boca e corre isso aqui pra dar. É novo, né?
Eu vim lavar a fonte que eu comprei pros meus gatos, ela é de sensor, e eu vou lavar ela toda pra vocês verem e explicar como que lava também. Aqui é o máximo de água que vai e já tá aqui embaixo. Então isso dá mais ou menos uns 3 dias os meus gatos bebendo água aqui. Então a cada 3 dias eu tento dar uma lavada na fonte inteira e boto a água até aqui em cima de novo. Como ela é de sensor, ela desliga sozinha. Vou desse lado agora. Ela vai desligar em alguns segundos. Desligou. E aí, como eu vou limpar, eu vou desligar aqui no botão, tirar um pouco a água que tem aqui. Essa é a parte da bateria que a gente carrega. Tem uma entrada USB aqui atrás, então ela dura um mês mais ou menos. E eu acabei comprando 3 dessas fontes aqui, de tão boas que elas são. Meus gatos tomam muita água. Aí vem um filtrinho aqui dentro e olha a sujeira que fica. Tá bem de pertinho pra vocês. Olha a sujeira que filtra. A cada 6 meses precisa trocar esse filtro. Já vem 4 juntos com a fonte. E eu vou lavar esse aqui e recolocar aqui dentro de novo. Limpar com a parte azul da esponja, a parte mais clarinha da esponja. Essa aqui tá podre, tá? Porque eu uso só pra isso. Encher de água. Ela cabe até 2 litros de água aí dentro. Essa parte aqui a gente não precisa molhar, só essa mangueirinha aqui é recomendado lavar. Pra mim essa fonte é maravilhosa, porque o meu gato, Netuno, gostava de tomar água aqui na pia. Então ele tá tomando muito mais água aqui nesse bebedouro. A gente encaixa essa partezinha aqui, o filtro vai em cima, parte de metal. E agora coloca essa pontinha aqui dentro, já encaixa também essa parte aqui, empurra pra baixo. E agora pra ligar a fonte a gente aperta aqui em cima até ela dar um barulhinho. E já reinicia que tu fez a limpeza na fonte. Agora vai começar a encher de água e vou colocar lá para os meus gatos tomarem já. Da patinha. Pra Best, que perguntou das plantinhas, se elas se recuperaram, eu vim mostrar cada uma delas. Eu não sei se é Paola Bacon, desculpa se eu falei errado o teu sobrenome. Muito obrigada por ter perguntado, vou mostrar elas. Que faltou terra, eu preciso comprar mais terra pra botar mais, mas ela tá lindíssima. Uma coisa importante sobre as plantas que eu descobri recentemente é que a gente precisa limpar a folhagem delas, pra elas crescerem mais saudáveis e se desenvolverem. Eu comprei essa aqui recentemente, que é bem parecida com essa aqui. Elas são cores diferentes. Essa aqui é um verde bem clarinho, quase amarelo. Ela ainda tá no vaso que ela veio. Eu preciso replantar ela num vaso meu. Mas ela tá belíssima também. Tô tentando cuidar do mesmo jeito que essas. Tem essa aqui que eu replantei também lá no vídeo pra vocês. Essas cascas aqui de pinos, que também faz bem. Ajuda com a hidratação do solo. Essa aqui junta bastante poeira. Em toda semana eu tenho que passar um paninho nela. Agora vamos pras que deram errado ou ainda estão se recuperando. Essa aqui, ela tá com um brotinho. Eu acho que ela tá se recuperando. O processo dela tá bem lento de recuperação. Só os cabinhos aqui e aquele é o único brotinho que apareceu. Essa aqui eu perdi as esperanças, porque ela tá totalmente seca. Eu tô regando, mas parece que ela não tá vingando. Eu acho que não deu certo o replantio que eu fiz. A minha mãe teve a brilhante ideia de colocar uma cebolinha junto com a planta. Eu acho que eu vou tirar essa cebolinha, porque ela também tá morrendo. Tem essa aqui, que também deu certo a replantação dela, criando até algumas flores aqui. Tem uma florzinha saindo dela, rosinha. Ela dá flores rosas. A minha monstera, que também é nova, que tá precisando de um banho nas folhas, mas ela também foi replantada aqui nesse vaso que a gente deixa no escritório. Ela é enorme, ela é muito, muito bonita. Se vocês tiverem dúvidas, que eu acho que vocês têm, essa aqui, a monstera, e aquela de trás, que eu esqueci o nome, elas são tóxicas pros gatos e cachorros, pets em geral, mas os meus gatos não mordem as plantas. Eles já chegaram a mordiscar essa planta aqui, mas daí eu faço o barulho, faço um xingamento, que é um barulho, eles saem. E a mais tóxica, que é a monstera, eu deixo no escritório fechada de noite, que é o mais perigoso que eu não vejo. Mas sempre que eles estão perto das minhas plantas, eu faço shh, daí eles saem fora. E me respeitem. Aqui tem os meus bambuzinhos da sorte. Tô esperando crescer mais. Tem vários bambus espalhados aqui dentro. E esse foi o vídeo das plantas. Eu gostaria de ter muitas e muitas plantas, mas as plantas nas minhas mãos, elas morrem de vez em quando. Então eu vou tentar cuidar bem dessas pra depois pensar em ter mais plantinhas aqui na minha casa. E contem aqui se vocês têm algumas dicas. Mãe de plantas com 5 gatos é um pouquinho de sofrimento.